Olha, nesse período de Natal, de fim de ano, é natural que se cometa excessos de consumo. Eu digo consumo na ingestão de álcool, também de alimentação da mais diversa, que não é aquela que está presente no seu dia a dia. Normalmente você não costuma consumir ou não consome com tanta frequência. E o fígado é um dos órgãos do corpo muito exigidos nesse período de excesso. Por isso, o Quadro Vida vai falar hoje desse assunto. Os excessos que não se devem cometer e, da mesma forma, o que fazer para depois você retomar a sua rotina normal. A gente está recebendo aqui no estúdio o médico hepatologista Juvenal Gomes, especialista nesse assunto. Boa tarde, doutor Juvenal. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. A gente vai exibir aqui algumas imagens, né, para ilustrar o que passa o nosso organismo, especialmente o fígado, nesse período. Ele é um órgão que termina sendo muito exigido. Por quê, doutor? O fígado é um órgão responsável pelo metabolismo do nosso corpo. Tudo que você consome, tudo que você ingere, passa pelo fígado. Medicações, alimentação em excesso de gordura, proteínas, tudo passa pelo fígado. Ou seja, quando você se alimenta, esse sangue que vem do intestino, que é absorvido aqui no intestino, ele vai para o fígado. E esse sangue, contendo essas toxinas, esses nutrientes, passa pelo fígado para quê? Para ser desintoxicado e para ser processados os alimentos que vão ser úteis para o organismo. Ou seja, após passar pelo intestino, ele vai passar para o fígado, depois de processado, eliminado as substâncias tóxicas, e os alimentos processados, ele vai para o coração e depois ser bombeado já com substâncias prontas para todo o nosso organismo. Quer dizer, quando você tem um excesso na ingestão de álcool, você sobrecarrega o fígado. Isso, quando você sobrecarrega o fígado com a ingestão de álcool ou qualquer outra substância, né? Alimentos, por exemplo. O álcool, se ele for ingerido em pequena quantidade, não há problemas, não tem problema. O fígado ele vai conseguir metabolizar esse álcool. O problema são os excessos, né? Para você ter ideia, essa quantidade ela não é uniforme, por exemplo. No geral, uma mulher ela consegue metabolizar cerca de 40 gramas de álcool por dia, né? E o homem 60 gramas de álcool por dia. Se você excede essa quantidade, você vai gerar uma substância tóxica chamada de acetaldeído, que no fígado vai provocar reações inflamatórias, que pode dar desde esteatose, hepatite, e ao longo dos anos, repetindo-se essa agressão, você vai gerar cirrose hepática, né? Que é uma causa grave, né, de doenças no fígado. Bom, quando o senhor fala 60 miligramas, né? 60 gramas. 60 gramas de álcool para homem, para mulher. Se a gente for transformar isso nas bebidas mais comuns, como por exemplo, cerveja, representaria quantos ml? Uísque, vinho, isso. Enfim. Cerveja, no geral, vai representar mais ou menos aí 2 ou 3 latinhas aí para a mulher e 3 ou 4 latinhas para o homem. Né? Uma vez que, se você fizer os cálculos aí, a cerveja com concentração de 5% vai dar mais ou menos de 12 a 15 gramas por cada latinha que você vai ingerir. Né? Vai dar mais ou menos isso. Isso por dia? Isso por dia. 4 latas no homem por dia e 3 latas para a mulher. Significa 1.400 ml, 1 litro e 400 ml para o público masculino e cerca de 1 litro e 50 ml para o público feminino. É isso? Muito bem. E aquela história, eu não bebi por 6 dias, vou concentrar tudo num dia, não adianta acumular isso para tomar num dia só. Não dá para acumular, porque o fígado ele não consegue metabolizar tantas substâncias tóxicas no mesmo dia, né? No mesmo momento. Então vamos passar aqui para frente, vamos falar agora um pouco do uso de energéticos. Muitas pessoas associam energético a algum tipo de bebida, especialmente o uísque. Deve-se fazer isso? Isso causa algum malefício, doutor? Sim, com certeza. O álcool, no primeiro momento, ele tem um efeito estimulante do sistema nervoso, daquele estado de euforia, animação. No segundo momento, ele já tem um efeito depressor, né? Então as pessoas elas fazem uso de energético para quê? Para prolongar esse período de euforia, esse período de animação, vamos dizer assim. Entretanto, as bebidas energéticas já têm um alto teor de cafeína, né? Essa cafeína, ela provoca várias reações no nosso organismo. Desde o aumento da produção de ácido no estômago, aumentando as gastrites, o refluxo, desde efeitos cardíacos, como por exemplo, o aumento da frequência cardíaca, o aumento da pressão arterial, podendo desencadear aí infartos, né, derrames, né, que é o AVC. Sem falar na quantidade de açúcar, que os energéticos têm uma grande quantidade de açúcar, né? Uma grande concentração. De açúcar, ou seja, pacientes que já têm intolerância à glicose, que já são predispostos a terem diabetes, vão ter picos hiperglicêmicos.
Especialmente porque nesses pacientes aí, esse uso de energético é duplamente perigoso, porque o fígado ele não consegue metabolizar todas essas substâncias de uma vez só, né? Você vai sobrecarregar um órgão, é como se você estivesse numa fila de um banco que estivesse muito cheio e que tivesse só um caixa para atender todas essas pessoas, que no caso são todas essas substâncias. Ou seja, o fígado não consegue metabolizar isso, né? Isso é um grave risco, um grande risco para a nossa saúde. Existem níveis seguros de consumo de energético? Sim, no geral uma pessoa, por exemplo, de 70 quilos, ela consegue ingerir aí 70 quilos, 175 miligramas de energético por dia, o que corresponderia a mais ou menos aí 2 latas de energéticos, né? De energético. Então a gente recomenda sempre quando a preferência com espaçamento entre a ingestão de um e de outro. Com espaçamento, né? Não misturar com álcool. E, por exemplo, se você vai consumir energético durante a noite, você faz mais ou menos uma programação de não consumir aquelas outras bebidas que são ricas em cafeína, por exemplo, o café, né? Alguns tipos de chás. Refrigerante à base de cola. Quer dizer, assim você vai minimizar nessa quantidade de energéticos que você vai utilizar. Né? Vamos à frente. O uso de medicamentos após a ingestão de álcool, né? Vem aquela ressaca e às vezes a pessoa quer combater o sintoma, naturalmente vai recorrer a analgésico e outro tipo de medicação. Isso é uma situação muito temida, né? Especialmente por nós médicos hepatologistas, porque esses medicamentos aí, junto com o álcool, podem causar efeitos que podem levar até à morte, né? Podem levar a hepatites graves, hepatites medicamentosas graves. Por exemplo, o uso duas drogas, 2 medicações que são muito temidas nesses pacientes que tomam, ele ingere álcool e depois ele vai sentir dor de cabeça e vai logo tomar uma medicação, por exemplo, os anti-inflamatórios, né? Os anti-inflamatórios, eles inibem a produção de uma substância chamada de prostaglandina. A prostaglandina, ela serve para quê? Para proteger tanto o estômago, o rim e o próprio fígado. E pode desencadear aí no estômago desde quadros de hemorragia grave, né? E no fígado hepatite medicamentosa, hepatite que pode levar a quadros de internação, ou até mesmo hepatite fulminante, vários casos de transplante de pacientes que fizeram transplante hepático após fazer um tipo de prática desse, ingerir álcool e posteriormente usar anti-inflamatório. É muito temida essa situação. Esses analgésicos comuns representam algum tipo de risco? Sim, especialmente o acetaminofeno, né, que é o paracetamol. O paracetamol ele já tem uma hepatotoxicidade conhecida, né? Ou seja, o paracetamol ele tem essa hepatotoxicidade e a gente já sabe mais ou menos a dose que representa esse risco. Entretanto, quando você ingere o álcool, você perde a noção dessa dose porque você vai ter 2 substâncias aí que vão se somar, né, na toxicidade, né? Então, tem casos de insuficiência hepática, né? Desde hepatites medicamentosas menos graves até quadros de insuficiência hepática extremamente graves. O ideal seria tomar a outra substância, no caso de dipirona, a barrimetilato de dipirona? Sim, com certeza. E não misturar com álcool, né? E nem após você fazer o uso de bebida. As gastrites, as úlceras, né? São desencadeadas, por exemplo, por uso de anti-inflamatórios, né? Muito bem. Vamos lá para frente. Nós temos alimentação. O que se deve evitar na ceia de Réveillon, doutor? Na verdade, o que você tem que evitar são os excessos, né? Você tem que procurar fazer uma alimentação balanceada, rico aí desde carboidrato, lipídios, fibras, né? O excesso dessas substâncias, como a gente falou inicialmente, todo excesso que você ingere, seja de medicação, seja de alimento, isso é armazenado no fígado em forma de energia. Ou seja, atualmente a gente tem a esteatose hepática, né, que é o que é a esteatose hepática, é o excesso de gordura no fígado, porque em torno de 5 a 10% é considerado normal. Mas a esteatose hepática é o excesso de gordura no fígado e é hoje a 3ª causa de cirrose no mundo. E muito em breve vai ser a principal causa de cirrose e de transplante hepático no mundo, né? Você tem a primeira causa, o que é a hepatite C, a segunda o próprio álcool e a terceira a esteatose, que muitas pessoas elas minimizam porque também são achados, né? São problemas que não dão sintomas, né? Ou seja, você faz às vezes um ultrassom, aí aparece lá aquela gordurinha no fígado, ou você faz exames de sangue, né? Que são as transaminases, TGO, TGP, e a partir daquilo ali você tem a noção de que você está com aquele problema. Mas são problemas que cronificam, né? E esse é o problema, porque são problemas silenciosos. Então, diariamente no consultório, chega paciente e fala, doutor, nunca bebi, nunca ingeri álcool, eu estou com cirrose, que vem justamente do depósito dessas substâncias no nosso fígado, né? E a preocupação é o porquê? Porque tudo isso se dá de forma assintomática, silenciosa, né? O fígado sofre calado, né? E quando você vai ter alguma manifestação dessas doenças, são doenças que já estão descompensadas, né? Que já tem processo de cirrose, de descompensação, né? Muito bem. Depois da pessoa exagerar um pouquinho, como voltar
a rotina? O que ingerir, em que quantidades, o que fazer? E voltar de forma saudável, né? Fazer atividades físicas e fazer uma dieta mista, né? Rica em carboidratos sim, lipídios sim, eles são importantes para a nossa dieta, né? E fazer atividade física de forma regular, evitar a obesidade, né? E combater o sedentarismo, o diabetes, que são doenças que vão provocar aí danos aos nossos órgãos, ao fígado e ao sistema digestivo de maneira geral. Muito bem, nós conversamos com o hepatologista Juvenal Gomes, que nos trouxe aqui informações sobre o que fazer e o que não fazer nesse momento aí da ceia, das festas de virada de ano, onde normalmente cometem-se exageros. Muito obrigado, doutor Juvenal, pelos esclarecimentos. Estão às ordens. Tá? Um prazer. Obrigado. Boa tarde para o senhor e boas festas. Boas festas.